que foi a questão da pandemia, né? A consequência que a pandemia produziu. De uma forma bem objetiva, é como se nós tivéssemos pandemia, instabilidade social, destruição do tecido social e as brechas para a implantação de um regime autoritário. De forma bem objetiva, né, bem reta, é como se fosse isso, né? Tudo ali começa por uma pandemia, com aquele vírus que dizimou muita gente e acabou desaguando num regime totalitário. Aí, onde que a gente pode chegar com isso? A gente está passando por uma pandemia, não é? Ela está controlada, mas a gente está passando por uma pandemia. Como que vai ser a humanidade nos próximos anos, né? Será que nós estamos livres de novas pandemias mortais como essa que a gente passou por ela ou está passando? Vai saber. Mas então, tem alguns trechos que eu acho muito bacana, que, por exemplo, tem um momento no filme que tem um diálogo que é o seguinte, abre aspas, nosso dever, quando estão discutindo na questão da imprensa, né? Os jornalistas estão falando, que o nosso dever é dar as notícias, fabricá-las é com o governo, fecha aspas. Cara, André, essa frase, para mim, ela é extremamente reveladora, cara. 1984 de novo. Cara, Orwell, ele faz uma leitura permanente de diversos momentos da história. É impressionante. É um livro que não envelhece, assim como outros, né? Então, vejam bem, a gente está diante de uma imprensa que ela é exatamente o espelho do governo em questão. Eles não fazem nada que não seja aquilo que o governo autoriza. Então, você tem um processo de censura severo, né? E a fabricação da notícia se dá pelo governo. O que é dito pelas âncoras dos telejornais, o que é escrito nos jornais impressos, é tudo fabricado pelo governo, nada além daquilo, né? Tem um outro momento interessante que eu acho que é o discurso do V, né, na televisão, que ele fala de ordem e paz e que ele fala que para que houvesse a paz ou pelo menos a estabilidade social, era preciso haver o silêncio e a obediência. Vocês percebem durante o filme que enquanto ele está fazendo o discurso dele, à força, né, que ele consegue colocar o vídeo nas emissoras, e todo mundo fica louco. O governo vai direto para a emissora, entra como se fosse a casa deles, para poder interromper aquela transmissão. Então você vê que como que a comunicação ela é um calcanhar de Aquiles, cara, a narrativa dos fatos. E no momento que o V está fazendo aquele discurso, que é gravado, obviamente, que ele não vai ser burro de ficar lá ao vivo, né? Mas quando aquele vídeo está no ar, você vê que ele está apresentando para a população inglesa uma nova narrativa para aquela sociedade. E você percebe a atenção que aquelas pessoas dão. As pessoas veem aquela narrativa, aquela verbalização, aquele ponto de vista fora da caixinha. Porque até então eram notícias compactas, refratárias, alinhadas, sempre positivas para o governo. E entra um outro personagem e entrega uma outra narrativa. Aquilo quebra a estabilidade informacional daquelas pessoas. Eu acho isso um momento muito emblemático também no filme, né? E vocês veem que logo depois que eles conseguem acabar com a transmissão, na verdade a transmissão acontece de forma 100%, né? Mas no final, quando eles conseguem entrar e eles já começam a orientar os telejornais a como fazer a leitura daquela situação, como entregar uma contra-informação para aquilo que o V tinha mostrado. E eles noticiam que aquilo era uma mensagem de ódio. Mensagem de ódio, a gente está ouvindo, lendo esse trecho, mensagem de ódio, sistematicamente nos dias de hoje. O que a gente está vendo acontecer nas redes sociais? A propagação sistemática de mensagens de ódio. Para quem leu 1984, aquilo ali, o filme tem algumas menções, até o filme 1984, da década de 80, né? Que é aquele telão e o cabeção aparecendo no telão ali, o Big Brother, né? E é isso que você falou agora
é o Ministério da Verdade. É o que George Orwell Ministério da chama de Verdade. Ministério da Verdade. Então, o E V faz o ainda tem um quê? outro ministério, né? O Ministério dos Objetos Censuráveis, É, e o né? V quebra o Ministério da Que Verdade. o V recolhe tudo e guarda para ele, né? Mas aí, então, só para passar a bola para frente e acelerar, dois trechos que aí eu dou sequência depois, que é o momento em que a Ivy ela está conversando com o V e ela se mostra arrependida de ter ajudado a ele escapar, ajudado ele a escapar da emissora de televisão, jogando aquele spray de pimenta no detetive, né, ajudando ele na fuga. E ela arrependida de ter atacado uma pessoa do Estado, vamos dizer assim, uma autoridade. E o V pergunta para ela, abre aspas, você pensa assim mesmo? Ou isso é o que eles querem que você pense? Fecha aspas. Ou seja, será que esse medo dela, da autoridade, não foi uma coisa construída por uma narrativa de governo? Quantas coisas nós estamos discutindo hoje nas redes sociais que muitas vezes podem ter sido narrativas colocadas e plantadas por interesses diversos para que a gente discutisse isso no momento e não enxergasse outras prioridades. E, por último, a frase que eu acho que é a mais emblemática, né? Eu acho que essa o André anotou. Essa eu tenho certeza que o André anotou. O povo não pode ter medo do governo. O governo é quem tem que ter medo do seu povo. Isso é o V respondendo a Ive, né, quando ela diz que a polícia pode pegar ele e colocar ele dentro de um saco preto. Olha que loucura. Aí eu vou entrar num detalhe da nossa enquete das redes sociais da semana. A gente fez algumas perguntas e uma delas foi a seguinte. Aí ela teve uma resposta que eu fiquei um pouco assustado. A segunda pergunta que a gente fez para o pessoal que nos segue foi o seguinte: você acha que, para derrubar um hipotético governo opressor, é preciso uma revolução violenta ou os dispositivos democráticos existentes são suficientes para produzir mudanças? A resposta, a palavra sim, respondendo a essa pergunta, ou seja, dizendo que é preciso uma revolução violenta, foi respondido por mais ou menos 76%. Entre 7 e 8 pessoas a cada 10 acham que, diante de um hipotético governo opressor, a violência ela se torna válida.